Aleluia, Senhor. Queremos te dar graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade de estar aqui na tua casa te adorando, Pai. Deus, fala conosco, Senhor. Toca nos nossos corações, Pai. Ministra. Senhor, derrama a tua unção aqui neste lugar, Pai. Uma unção de cura, uma unção de restauração, Senhor. Pois sabemos, Pai, que tu és um Deus que ama, tu és um Deus que nos ama, Pai, incondicionalmente, Deus. Oh, Pai, manifesta teu amor, manifesta tua graça neste lugar, Deus. E que não seja mais um culto, Pai. Que não seja apenas mais um momento de estar aqui na tua casa, mas sim, Pai, que possamos ter um encontro genuíno contigo, Deus. Toca-nos, Pai. Toca-nos, Senhor. Aleluia, Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ei, ei. Aleluia! Inimigo eu fui, Mas teu amor mudou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. teu amor, Senhor. Aleluia! Teu amor me alcançou, me alcançou. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, escala as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as
amor de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Abraça no Senhor com teu amor. Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Meu amor. Deus, que bom que você pôde vir, querido, querida. Que alegria estar aqui com vocês essa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não importa quando você vai ouvir essa palavra. Obrigado ao Ministério de Louvor, adoração tremenda, profunda aqui. Aleluia, o Senhor é bom todo o tempo. Vocês observaram que o pastor Renato não pôde estar conosco nesse dia. Ele está na igreja Deus Restaura, ajudando lá os nossos grandes amigos. Ele está pregando lá em 2 cultos hoje pela manhã. E o Senhor nos concedeu essa graça de estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está feliz? Amém. Que bom que você está feliz. Que bom que você pôde chegar. E nós vamos juntos ler a palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor nos reservou para nós nessa manhã. Mas antes eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos. Coloque a sua mente, coração, toda a sua preocupação agora está direcionada, toda a sua atenção está direcionada em uma única coisa, que é ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, nós pedimos essa manhã, essa tarde, nessa noite, não importa quando esses queridos estiverem vendo e ouvindo essa mensagem, que a Tua palavra chegue com poder, que a Tua palavra chegue com cura, com transformação, com restauração de vidas, em nome de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo fique à vontade aqui, Senhor. Flua entre nós. Pedimos também que o Senhor flua com poder e com graça e com glória, agora lá na igreja Deus Restaura, junto com o pastor Renato, que aqueles queridos sejam abençoados. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com eles em nome de Jesus. E lembramos, pela vida do pastor Valdomiro, Senhor, ser com ele, restaura as forças, restaura, Pai, a saúde, em nome de Jesus. Nós já Te damos graças, Te damos glória, estamos totalmente agradecidos pelo que o Senhor já está fazendo e continuará fazendo na vida dele e de todo esse ministério querido que nós amamos. Pai, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui para ouvir essa palavra que eu creio que vem do Senhor. Nós estamos com toda certeza enfrentando os dias mais desafiadores da nossa vida. Eu, na minha curta trajetória de 37 anos nessa terra, posso dizer que esse foi realmente o período de maior desafio. Muitos não enfrentaram uma pandemia, não enfrentaram um problema como nós estamos convivendo hoje, e os ventos sopraram, fortes ventos sopraram e tentaram abalar as nossas estruturas, não apenas na saúde, mas também nas finanças, também na nossa economia, também no nosso psicológico, também nas famílias. E nós vemos quantas estruturas foram abaladas porque fortes ventos sopraram. Eu acredito, eu creio dessa forma que o Senhor é o Deus dos exércitos, como diz o Salmo. Eu creio que o Senhor é um Deus das galáxias, é um Deus que fez o universo. Mas eu creio que Ele é um Deus de coisas muito grandes, e eu creio que Ele é um Deus de coisas muito pequenas. Porque tudo que é grande é apenas uma perspectiva. Nós podemos dizer que a terra é grande? Sim, dentro da nossa perspectiva,
A Terra é imensa. Mas não podemos dizer que a Terra é grande dentro da perspectiva do Sol, ou dentro da perspectiva de Júpiter, ou de Marte. Marte nem tanto, Marte é quase parecido. Mas não podemos dizer que, sequer pela perspectiva do Sol, que ele é uma das maiores estrelas da galáxia. Em uma galáxia que tem bilhões de estrelas, ele é uma das menorzinhas delas. Então tudo é uma questão de perspectiva. E quando nós olhamos o sistema solar, ele trabalha com o Sol ali no seu centro e todos os outros planetas girando ao seu redor. E quando nós olhamos para um núcleo de uma célula e entramos no micro do micro-organismo e vamos até o átomo da matéria, nós vemos o mesmo movimento. Nós vemos um núcleo e nós vemos elétrons, partículas girando ao redor desse núcleo. Então não importa se você está na menor das partículas ou se você está na maior das estruturas do universo, tudo é similar, tudo é um ponto de vista, tudo é uma perspectiva. Então, sobre qual perspectiva nós estamos durante esse tempo, olhando as situações que estão ao nosso redor? Sobre qual perspectiva? Será que existe dentro de nós uma guerra, uma situação, um conflito tão diferente daquele que está ao nosso exterior? Ou o contrário, ou será que aqueles que pareciam estar tão equilibrados, tão bem de si, tão organizados em suas emoções, em suas finanças, em seus relacionamentos, e quando ele se depara com o exterior, como que essa estrutura interna se preserva? O meu ponto aqui nessa manhã é conversar com os irmãos à luz da palavra de Deus, é que existe algo que é micro, que está dentro de mim, existe algo que é macro, que está fora de mim, mas de que essas duas coisas, elas podem ser controladas, e elas não coexistem para se chocar umas com as outras. Tudo é uma questão de perspectiva e de ponto de vista. Então, do ponto de vista exterior, grandes coisas estão acontecendo, coisas perigosas, coisas desafiadoras estão acontecendo ao nosso redor, amém? Estão acontecendo reestruturações de emprego, reestruturações de economia, reestruturações familiares. Nós estamos tendo que aprender a conviver mais com os nossos familiares, estamos tendo que aprender a respeitar mais os limites, distanciamento social e a proteção com outras pessoas e tudo mais, mas nós estamos também sendo impulsionados a aprender a conviver com uma pessoa que é muito difícil, aprender a conviver conosco, com você mesmo. Ou seja, quando a gente olha para essas duas situações, interior e exterior, tudo é um ponto de vista, tudo é uma perspectiva. Nós podemos dizer que existe uma batalha, uma guerra acontecendo interiormente, tal qual está acontecendo exteriormente. Muitos sentiram os ventos fortes abalando o seu trabalho, abalando a sua estrutura familiar, mas muitos sentiram também ventos fortes que somente ele sentiu. Por quê? Porque esse vento não atingiu uma estrutura externa, mas atingiu a sua estrutura interna. Por isso, nós temos duas situações aqui para pensar nessa manhã: o interior e exterior. O que reina em nós? Pode passar, Fer, por favor. O que reina em nós? Nós vamos pautar essa palavra em Marcos, no capítulo 4, que diz assim o Evangelho: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia. E embora outros barcos o seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, como um vendaval, e as ondas rebentando contra o barco, que esse já estava
cheio de água. Nós vemos essa passagem onde Jesus e os seus discípulos, eles então estavam à margem do mar, e aí Jesus decide ir para o outro lado. E é interessante pensar, existem várias ilustrações e várias perspectivas que a gente pode explorar aqui nessa manhã sobre essa palavra. Uma delas é isso: Jesus tira os seus discípulos de um conforto. Você observa que uma ordem de Jesus faz com que os discípulos que estavam acomodados à beira do mar, então agora eles saem da beira do mar e vão para o barco. E é interessante que quando eles fazem esse movimento, e todo pescador, e você sabe que os discípulos eram exímios pescadores, eles não encarariam um mar em meio a uma tempestade. Então isso me leva a crer que naquele momento que Jesus dá a ordem, tudo estava calmo, tudo estava tranquilo, o tempo estava ótimo, mas Jesus decide então tirar os seus discípulos do conforto. E parece que quando o Senhor decide nos tirar do nosso conforto, é onde as coisas começam a acontecer. Jesus então fala para os discípulos: pessoal, galera, vamos comigo aqui, vamos atravessar o mar. E aí, os discípulos então, ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem, a margem do lago. Aqui estamos falando do mar da Galileia, que é na verdade um grande lago e é conhecido como um mar. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava. Isso eu acho fantástico na palavra de Deus. Jesus tira os seus discípulos de uma situação de conforto e os coloca em uma situação de desconforto. Ele move os seus discípulos, mas ele nunca faz isso de forma indisplicente. Ele nunca faz isso abandonando os seus discípulos. Não, o que essa palavra está dizendo? Antes, Jesus está até ali marcado, você observa ali, entraram no barco onde ele já estava. Queridos, se Deus está nos impulsionando para o novo tempo, se Jesus impulsionou os seus discípulos para o novo tempo, Ele não está nos impulsionando para um lugar de orfandade, Ele não está nos impulsionando para um lugar de solidão, de tristeza, de desamparo. Não é isso. Embora situações exteriores possam parecer, mas o seu interior tem que estar claro: Jesus está tirando-me dessa zona de conforto, mas Ele já está nesse lugar. Ele já está, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência já me demonstrou isso. Então ele chama os discípulos para o barco no qual ele já estava. Se Jesus está no barco, eu tenho coragem de entrar, amém? Se Jesus está, é igual quando você vai com os seus queridos, né? Esse tempo era muito bom quando nós íamos para chácaras e tinha piscinas, e era maravilhoso ter essa comunhão. Isso vai voltar em breve, em nome de Jesus. Então naquele dia frio, estavam lá os seus amigos dentro da piscina, com os lábios já roxos, eles falavam: vem, entra, a água está uma delícia. E Jesus está falando para os discípulos: entrem, o barco não está furado, pode entrar, eu já estou aqui. E seguindo o texto, e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Que fantástico essa palavra. Quando você decide dar um passo, quando você decide não permitir que as situações exteriores defina as suas decisões, mas de que as situações interiores, controladas pelo Espírito Santo, te impulsione para um novo momento, te impulsione para um novo passo, você tem que entender que você nunca vai fazer isso sozinho. As pessoas vão te olhar, a sua família vai te olhar, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, eles vão te olhar e vão te seguir. Uau, alguma coisa está acontecendo. A pandemia veio, ventos fortes sopraram, e você continua casado, e você continua sorrindo no seu emprego, e você continua, embora a gente não consiga ver, mas você está sorrindo embaixo dessa máscara e tudo mais. Mas o que aconteceu? Olha só, quando você decide dar um passo, quando você permite ouvir a voz do Senhor e sair da sua zona de conforto, outros vão junto com você. E essa é a maior forma de evangelismo.
Nós podemos panfletar nas ruas, nos semáforos, podemos fazer grandes eventos de evangelismo. Mas se existe um evangelismo eficiente, é o evangelismo do exemplo, do modelo. Eles vão te olhar e vão ver que há algo diferente em você, e vão te copiar e vão te seguir. E quando ele se tornar o seu seguidor, na verdade ele está seguindo a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então guarde isso. Mas logo, tudo estava bom. Mas logo, e eu sou apaixonado pelos detalhes da palavra. Porque eles poderiam ter a seguinte situação: quase chegando na outra margem, faltando um pouquinho para ir para o ponto B, faltando centésimos de segundos. Não, mas a palavra está dizendo que logo, assim que eles entraram no barco, o tempo mudou. Então levantou um grande temporal, como um vendaval, e ondas bateram e bateram nesse barco, até que ele se tornou cheio de água. Vamos ver o que a palavra continua dizendo? Fer, pode passar para mim, por favor. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa. É fantástico isso. Jesus dormia deitado na polpa. E o que significa dormir? Dormir é maravilhoso, todo mundo ama dormir. Dormir é fantástico. Agora, o que não é fantástico no processo de dormir? Não ter paz para dormir. Ter um pernilongo falando no seu ouvido. Ou o seu bebezinho acabou de acordar às 2 da manhã, sendo que ele já tinha ido dormir às 1h30. Não é fácil. Dormir é uma bênção. Mas o oposto de não dormir, Jesus, tenha misericórdia. Só dorme quem tem paz, quem tem tranquilidade, quem não importa com o que está acontecendo ao seu exterior. E agora você vai entender o título dessa mensagem. Jesus estava em paz, Jesus estava tranquilo, Jesus repousava o seu espírito, alma, coração, e o seu corpo repousava sobre uma almofada, e ele dormia na polpa do barco. A polpa do barco fica na parte da frente do barco. Você consegue imaginar o movimento do barco, e Jesus sendo arremessado para cima e para baixo, como sendo catapultado pelos movimentos da água e do vento, mas ele continuava dormindo. Por quê? Porque o que reinava em Jesus não era o exterior. Não era o exterior que determinava o quão feliz ele era, o quão seguro ele estava, o quão confiante, o quão esperançoso ele estava. Mas o que determinava o seu estado de espírito era a revelação clara que ele tinha de quem ele era em Deus e de que o Senhor estava habitando dentro dele, o Espírito está habitando dentro dele. Então, queridos, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus, entenda quem habita em você. Entenda quem habita em você e entenda quem habita no mundo. A palavra é clara quando diz: o mundo jaz do maligno. Mas há alguém especial que escolheu deixar o céu e habitar em você. E é o Espírito Santo de Deus. Amém? Do qual Jesus estava cheio, repleto, ao ponto de dormir no meio daquela tempestade. Seguindo o texto, com a cabeça numa almofada, inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Quase a morrer. Eu grifei esse quase a morrer, porque muitas vezes nós estamos nessa situação, quase no limite, quase na situação onde parece que os nossos olhos se abrem somente nesse momento. O quase, cuidado com o quase a morrer, queridos, porque isso parece que nós esperamos o limite para tomar uma decisão. Você não acredita que Jesus, em sua onipresença, onipotência e onisciência, ele já não sabia que viria uma tempestade? Ele sabia. Os discípulos eram tão experientes no mar
E eles poderiam, na primeira nuvem, do tamanho da mão de homem, esse é outro texto, brincadeira, mas Jesus estava ali, naquela situação, e os discípulos, vendo a tempestade vindo, vendo a outra margem tão distante ainda, tão distante, eles não poderiam ter chamado Jesus antes? Queridos, nós temos acesso a todas as coisas. Isso é algo que choca a nossa realidade. Porque quando nós entendemos que nós temos acesso a maior dos maiores poderes, nós temos acesso às maiores riquezas, nós temos acesso a tudo, porque a palavra de Deus declara isso, que se nós pedíssemos ao Pai com fé, Ele nos concederia. Mas os discípulos deixaram ao limite, deixaram ao ponto de quase morrer. Não é uma situação, não é uma atitude inteligente se movimentar no quase, se movimentar quando o seu casamento está quase terminando, se movimentar quando as coisas estão quase todas indo para o espaço. Mas o Senhor está nos chamando, quando você tem paz, quando o seu interior está totalmente reinando, governado pelo Espírito Santo, você está um passo à frente. E como é importante estar um passo à frente, como é importante ter tempo para reação. Mas olha o que os discípulos fizeram. Então, acordaram Jesus: mestre, estamos quase a morrer. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento parou e fez uma grande calma. E disse-lhe: por que estavam com tanto medo? Ainda não tens fé? Essa é a questão. Esse é o questionamento que o Senhor nos faz. Por que nós ainda estamos com tanto medo? E o medo, ele se opõe a tantas coisas. E uma em especial, o medo se opõe à esperança. E o medo se aliancia, ele se junta com a ansiedade e com o desespero. Esperança é quando nós antecipamos a bênção. Ansiedade é quando nós antecipamos o desastre. Se nós estamos sendo governados pelo Espírito e a paz no nosso interior, só há uma coisa que pode ser criada nesse ambiente: é a esperança. Porque mesmo não vendo acontecer agora, mas o Espírito Santo capacita-nos a trazer o futuro para o presente. Você sabe que para Deus não há limitação de tempo, não há limitação entre passado, presente e futuro, amém? Você acredita que Deus é totalmente atemporal? Nós estamos presos em uma linha do tempo, mas o Senhor não. Mas Ele permite que através da fé, rompendo o medo, a gente antecipe a esperança, a gente antecipe a bênção, a gente antecipe o livramento. Mas o contrário é muito perigoso, queridos, é muito perigoso. A ansiedade, a preocupação. Você já parou para pensar nessa palavra? Você se preocupa com algo, você se ocupa de forma tão antecipada com aquela situação, gerando a ansiedade no seu coração. Cuidado com isso, não tenha medo. Ainda não tem fé? Questiona Jesus aos seus discípulos. E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é esse? A quem o próprio vento e o mar obedecem. Agora que nós terminamos essa parte, a introdução, a gente pode começar a palavra essa manhã. Quem aqui obedeceu à voz de Jesus? Foram os discípulos? Foi o barco? Não. Quem obedeceu à voz do Senhor foi o mar e o vento. Segure essa ideia. O próprio vento obedece a Jesus.
E qual era o maior medo dos discípulos? Nós começamos a ler no versículo 35, dizendo que os ventos batiam fortemente contra o barco, ao ponto dele quase vir a naufragar. E agora, no final da história, os discípulos estão dizendo: o próprio vento, ele é sujeito ao Senhor. E captura essa ideia, querido. Os ventos são sujeitos à vontade de Deus. Então, não há vento forte o suficiente que não possa ser paralisado por uma palavra de Deus. Entenda que há um propósito no vento forte. Entenda que há um propósito quando as portas se fecham. Entenda que há um propósito quando tudo parece não haver mais esperança. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ventos fortes. E muitas citações sobre o vento impetuoso também. E o que é um vento impetuoso? O vento impetuoso é aquele vento que vem com violência. Ele vem entregando todo o seu poder e vem trazendo mudanças, destruições, mudando as coisas de lugar. E olha o que a palavra de Deus diz. Pode passar, Fer, por favor, para o próximo. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Algumas versões vão falar de um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Observe, nem sempre, quando a gente fala sobre um vento que sopra, é um sinal de desastre, é um sinal de problema, mas ele pode ser, e ele é, em todas essas referências bíblicas que nós vamos estudar nessa manhã, ele é uma vontade de Deus para gerar algo no seu povo. No barco, o vento colocou à prova a fé dos discípulos. Em Atos, o vento está selando o batismo com o Espírito Santo que eles estavam recebendo. Vamos ver o próximo, por favor, Fer. 37:9. Uma outra passagem onde os ventos fortes sopraram. E olha o que acontece. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. É uma outra situação, aonde Deus ordena que os ventos fortes soprem, trazendo vida ao que estava morto. É interessante pensar nisso. O mesmo vento que quase matou os discípulos, o vento que batizou-os com o Espírito Santo, e agora um vento que traz vida aos mortos. Vamos ver o próximo texto, por favor. Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fortes ventos, quando sopram na nossa vida, eles marcam estágios, eles marcam estações. Eles podem soprar trazendo destruição, podem soprar trazendo batismo com o Espírito Santo, pode soprar trazendo vida, pode soprar mudando o exterior. Uau! Estou começando a pensar que os ventos não são tão ruins assim. Você entende que há um propósito? Deus tem um propósito em mover os ventos. E é claro que nós estamos usando uma linguagem figurada aqui sobre mover os ventos. É porque são situações de crises,
são situações que nos tiram do lugar, são situações que vêm sobre nós e nós não entendemos, porque nós não entendemos de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, como diz a palavra, mas nós entendemos que há um propósito, e com isso é criado estrutura, é criado esperança, é criado força, mas também muda-se o ambiente. Vamos ver o próximo texto, por favor. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. O mesmo vento que quase matou os discípulos, agora livra o povo de Deus. É o vento que gera a abertura do mar para que o povo atravessasse. Acredito que tem alguma coisa aqui que o Senhor quer falar para nós essa manhã. O próximo texto, por favor, Fê. E eu simplesmente amei esse salmo. Achei fantástico essa palavra. O salmo de número 104, versículo 4 diz assim: faz dos ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Os ventos são mensageiros de Deus. Você crê que o Senhor te coloca numa situação e os ventos sopram forte contra você, e você consegue entender que há um propósito? Em todas essas passagens que nós lemos, havia um propósito claro para os ventos soprarem. Por quê? Porque os ventos são mensageiros de Deus. Ele quer nos ensinar algo, Ele quer transmitir uma mensagem, Ele quer transmitir um ensinamento para nós, e não é diferente nos nossos tempos, não é diferente no momento que estamos vivendo agora. Os ventos fortes estão soprando, mas nós cremos que há um propósito maior de Deus acima de tudo, acima de todos, e que Ele está nos ensinando algo poderoso. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Os ventos são fortes, mensageiros de Deus, porque se há um lugar, se há um momento que nós aprendemos, é no calor da batalha. Se há um momento que nós aprendemos, é quando nós nos deixamos ir ao extremo, numa situação limite. Então nós saímos dali vitorioso, mas nós saímos dali com uma bagagem forte de aprendizado, e podemos dizer: vencemos mais essa, meu casamento sai mais forte, a minha família sai mais forte, a minha mente sai mais forte, o meu coração está agora fortalecido. Você já parou para pensar como você faz para fortalecer um músculo? Como você faz para fortalecer o seu corpo? É só ficar sentado no sofá assistindo TV? É claro que não. Você tem que colocar o seu corpo em movimento, você tem que se sujeitar a situações de risco, a se sujeitar a situações de perigo, mas você precisa, em nome de Jesus, sair do seu lugar e se movimentar. Então, quando o Senhor permite que a gente seja impelido, movido, impulsionado, eu acho que é a melhor palavra, pelos ventos fortes, é porque Ele tem um propósito. Há um propósito, em nome de Jesus. Creia nisso, que há um propósito. Você vai ter um testemunho lindo para contar, você vai ter a sua fé estabelecida, você vai ter a sua mente focada em Deus. Eu respeito totalmente aqueles que perderam queridos, aqueles que perderam familiares, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que sofreram e estão ainda sofrendo, mas queridos, seja em nome de Jesus consolado pelo Espírito da consolação. Seja em nome de Jesus. Entenda que o seu coração está guardado em Deus. Estamos sim vivendo fortes ventos, fortes tempestades, mas Ele não disse que estaríamos só, muito pelo contrário. Lembre que no começo dessa palavra nós falamos, Jesus chama os seus discípulos para ir em um lugar, para tirar da zona de conforto, mas Ele nunca os deixou só.
Os discípulos julgaram Jesus. Jesus, você está dormindo no barco enquanto nós estamos aqui quase morrendo. Queridos, não julgue Jesus. Não julgue Jesus. Ele estava simplesmente sendo quem ele era, e há tanta paz no coração dele, tanta certeza no seu coração, que permitia que em meio à tempestade ele descansasse, porque ele sabia quem ele era. Então, querido, em meio a essa tempestade, em meio a essa tribulação, minha palavra para você nesta manhã, tarde ou noite, não importa, é descanse no Senhor, por mais difícil que isso possa parecer, e faça com que essa passagem, e nós vamos ler o próximo texto, que esse texto se torne verdade em você, em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Você tem os seus alicerces na rocha, então não importa, os ventos vão soprar, as chuvas vão cair, os rios vão bater, mas você não será abalado em nome de Jesus, creia nisso. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Nós cremos em nome de Jesus, que quando estamos firmados na rocha que é Cristo, os ventos podem vir, e eles virão, e eles estão aí, mas nós não estaremos sozinhos. O próximo texto, por favor, Fer. Porque diz assim, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Uau! Nós vamos ter paz aonde? No exterior, na tempestade que está acontecendo fora de nós, na tempestade que está acontecendo dentro de nós, ou nós vamos ter paz aonde? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz em Cristo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a verdade que nós precisamos para vencer os ventos fortes desses dias. O próximo e último tópico passagem para nós vermos nessa manhã. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu queria dar um contexto aqui bíblico. Nós cremos que há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor determinou, como diz a palavra, há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para abraçar, tempo para se afastar de abraço, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para todas as coisas. E com os ventos não é diferente. Os ventos são os mensageiros de Deus, nós já vimos essa manhã. Eles estão aí soprando, batendo forte contra os nossos barcos, batendo forte contra a nossa casa, porque há um propósito. Eles são mensageiros de Deus, estão lapidando-nos, estão moldando-nos de forma muito dolorosa, de forma muito profunda, mas de forma muito duradoura, de forma muito expressiva. Mas haverá de repente nós podemos pensar assim: Senhor, quando esses ventos vão parar? Senhor, quando esse sofrimento vai acabar? E nós temos que lembrar o que Jesus disse, nós acabamos de ler: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vai haver um momento que os ventos vão parar, e nós estaríamos como igreja enganando você ao falar: os ventos vão parar semana que vem, os ventos vão parar o mês que vem,
Os ventos vão parar quando você casar. Não, os ventos vão parar quando você se formar. Os ventos vão parar quando você abrir o seu próprio negócio. Ou os ventos vão parar quando você der uma grande oferta. Nós poderíamos falar isso, mas essa palavra não nos permite dizer isso. Então eu vou dizer aqui, pela luz da palavra, quando os ventos vão parar. Mas que não seja uma palavra para te desanimar, não seja uma palavra para fazer você ficar para baixo, mas seja uma palavra para trazer esperança para você. Só para contextualizar, antes do capítulo 7 de Apocalipse, nós temos o capítulo 6, evidentemente. No capítulo 6, eu vou ler rapidamente para nós entendermos o contexto. No capítulo 6 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, o segundo animal dizendo: Vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, ao qual estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que disse: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgará e vinga-nos o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O qual a cada um foi dado uma comprida veste branca. Ele foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, e que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam sido mortos. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tronos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam em cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: Caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nessa situação, o Cordeiro está abrindo os selos, e o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Então, esse é o cenário antes do capítulo 7. Mas no capítulo 7, olha o que acontece. Depois disso, depois do quê? Depois desses selos abertos, e depois da grande destruição que veio na terra no grande dia do Senhor,
Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Nessa manhã, eu tenho que te dizer que haverá um dia em que os ventos pararão de soprar. Esse dia será quando, como diz a palavra, 4 anjos do Senhor se colocarem em pé e falarem: basta. O sofrimento, os ventos, a prova, o teste acabou. Então os ventos pararão de soprar. Diante dessa verdade, nós temos que idealizar e realizar isso no nosso coração. Será que nós vamos esperar os ventos parar de soprar para agirmos, para melhorarmos, para mudarmos a nossa vida? Será que nós vamos, assim como muitos, esperar essa pandemia passar para ver o que vai dar, para decidir aonde eu vou estar, para decidir o futuro da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, para decidir o futuro de quem eu escolhi ser? Essa é a mensagem que eu tenho nessa manhã. Haverá um dia que os ventos pararão, mas talvez seja tarde demais para você tomar as suas escolhas, para você ter as suas decisões. Por isso o Senhor nos deixa claro: os ventos continuarão, queridos. Os ventos continuarão, mas Ele estará conosco no barco. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. É claro que cada um de nós aqui, que está aqui na igreja, você que está nos ouvindo da sua casa, no seu trabalho, no ônibus, não importa onde você esteja, você está se perguntando: quando esses ventos pararão? Nessa manhã, tarde e noite, eu tenho uma proposta para te fazer. É você orar ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu estou no meio dos ventos, eu estou no meio do mar tempestuoso. Por favor, se levante comigo. Se levante comigo, e não importa se o Senhor dará ordem para o mar, se o Senhor dará ordem aos ventos para que parem. O importante é que o meu coração, a minha alma sinta: o Senhor está comigo nesse barco. Isso para nós nos basta, Senhor. E nós fazemos menção à palavra, por exemplo, do apóstolo Paulo, que diz: Senhor, a sua graça me basta, a sua presença nos basta. Por isso, Senhor, revela a sua presença a nós, que o nosso interior, não importa se ele está também sofrendo fortes ventos, mas nós pedimos, Senhor, dentro de nós, levanta-te, resplandece dentro de nós. Pai, não importa se os ventos soprarem dentro ou fora de nós, o importa é que o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida será governada pelo poder do Teu Espírito, será governada pelo poder da Tua Palavra. Por isso nós pedimos em nome de Jesus um renovo sobre os Teus filhos e filhas. Pai, nós pedimos que essa palavra encontre um solo fértil. Pai, nós queremos entender o momento que estamos vivendo, não queremos ser nécios, não queremos ser como crianças, não queremos ser infantis em achar que os ventos logo pararão de soprar. Não importa quando eles pararão de soprar, o que importa é que o Senhor está conosco, e aonde o Senhor está, o ambiente é transformado. E nós pedimos agora em nome de Jesus: Senhor, transforma os ambientes, transforma os lugares, transforma, Senhor, que esses ventos possam soprar. Ok, nós entendemos que haverá um propósito maior sobre todas as coisas, mas nós pedimos em nome de Jesus, como Davi disse: Senhor, não aparte de nós, não retire de nós o Teu Espírito, porque com Ele, com a presença de Cristo Jesus em nós, nós venceremos, nós suportaremos, mas sabendo também que a nossa esperança está em antecipar o grande dia do Senhor. E como a Tua palavra diz, o grande e terrível dia do Senhor. Para alguns esse dia será terrível,
mas nós cremos que para os teus filhos e filhas, esse dia será grande, porque será o dia onde o Senhor ordenará aos seus anjos para que deem ordem aos ventos, e os ventos pararão de soprar. E até que esse dia chegue, nós cremos que o Senhor guardará a nossa vida, alma, corpo, espírito e coração, nossa família guardada embaixo das tuas poderosas mãos. Senhor, entendemos os ventos sendo seus mensageiros. E Pai, nós estamos sujeitos ao Senhor. E a nossa oração nessa manhã é: Senhor, nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós estamos sujeitos ao Senhor. Queria convidar você a fazer essa oração. Se o seu coração permite, se a sua alma permite nessa manhã, se sujeitar mais ao Senhor. Chegou o tempo. Nós não vamos mais nos levantar para questionar: Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? Por que esses ventos fortes estão soprando? Mas vamos nos levantar para entender que há um propósito em todas as coisas e que o Senhor nunca nos abandonou. Pai, que a Tua graça, que a comunhão do Teu Espírito Santo, que a doce e eterna consolação que vem do Senhor esteja com cada um de nós e nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ofertar agora. Se você pudesse colocar em pé. Você que está assistindo aí de casa, você pode ofertar também através da conta da igreja ou da forma como você achar melhor, querido. Mas uma das formas que nós encontramos de gerar fé e esperança em nosso coração é dando passos de fé. É encarando o vento, é encarando o mar, saindo de um ponto, indo para o outro, sabendo que o Senhor está conosco. Também assim nas nossas finanças. Nós cremos em nome de Jesus que será um novo tempo também para você nessas áreas, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos abençoar essas ofertas. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. E agora queremos ofertar ao Senhor em ações de graças, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Rei e Senhor de todas as áreas da nossa vida. Por isso nós abençoamos os Teus filhos, abençoamos essa oferta e que eles prosperem em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha um dia assim abençoado, uma semana abençoada na presença de Deus. Depois você manda lá um joinha no grupo, dá um alô para o seu pastor, para a sua pastora, abençoa-os durante essa semana, em nome de Jesus. E você que vai ofertar, fique à vontade, o gasofilácio está aqui à frente, e Deus te abençoe.